Olá pessoal, eu sou Fred Bernardes Filho, médico dermatologista. Eu vou apresentar aqui para vocês um projeto meu de um livro digital sobre hanseníase. Hanseníase é uma doença muito mais comum na nossa população do que se imagina e eu vou estar demonstrando para vocês nesse e-book como diagnosticar e tratar a doença pode ser uma das formas de fazer as pazes com os nervos dos seus pacientes. Por exemplo, neste livro digital você vai encontrar a forma correta de diagnosticar aquele paciente que busca atendimento, muitas das vezes, com sintomas neurológicos, tipo formigamento, dormência, cãibra, que já passou por diversos outros profissionais e não teve o diagnóstico acertado. O paciente acaba tratando dos sintomas, usando diversos anti-inflamatórios, muitas das vezes corticoide, sem tratar a causa do problema, que pode ser hanseníase. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história e por que surgiu a ideia de lançar esse livro digital. Lá no começo da minha especialização de dermatologia na Santa Casa do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de lidar com muitos pacientes com hanseníase e eu tive uma dificuldade grande em aprender a doença quando eu buscava informação no material disponível, em livros textos, em livros e mesmo cartilhas da internet. A informação sobre a doença era muito técnica e pouco prática. Havia muita teoria de forma prolixa e a vivência mesmo da prática de como examinar o paciente não era esmiuçada. Com esse e-book eu busquei transformar tudo aquilo que eu aprendi numa linguagem simples e acessível para os profissionais de saúde que lidam com a doença no dia a dia. Eu coloquei neste e-book mais de 10 anos da minha experiência e vivência de atendimento de pacientes com hanseníase. Eu aproveitei o aprendizado que eu tive durante a minha especialização em dermatologia no Instituto Azulay da Santa Casa do Rio de Janeiro, durante todos os anos que eu estudei no meu doutorado aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu estou transformando esse conhecimento numa linguagem acessível e simples para todos os profissionais que lidam com pacientes com hanseníase. Por exemplo, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. E nesse livro digital, além de uma linguagem simples e acessível, o conteúdo está totalmente ilustrado, com figuras simples, desde como que é a bactéria da hanseníase, a forma como ela se multiplica, quais são os critérios definidores da doença, a forma correta de você testar clinicamente seu paciente, como é o teste de sensibilidade, a avaliação do teste do suor, do teste da histamina, numa linguagem ilustrativa, muito simples, quais são os exames complementares que você deve fazer, avaliação de teste de sensibilidade das mãos e dos pés, que é a estesiometria, os exames tipo raspado dérmico, baciloscopia, biópsia de pele, exame de sangue para hanseníase, que é o anti-PGL1, a indicação e a forma correta de você pedir ultrassom de nervos periféricos, eletroneuromiografia. E um detalhe importante que eu compartilho no conteúdo desse livro digital é sobre o teste de sensibilidade das mãos e dos pés, que é conhecido como estesiometria. Muitos dos profissionais de saúde não sabem o valor que esse exame tem. Ele é muito importante no diagnóstico da hanseníase e no segmento mensal dos pacientes. Esse exame ele é tão importante que inclusive existe código TUS, para você solicitá-lo como um exame complementar na avaliação do seu paciente. A estesiometria ela é feita com monofilamentos de nylon. E como que é feito esse exame? O kit de monofilamento tem 6 filamentos de cores diferentes: verde, azul, violeta, vermelho, laranja e rosa. Cada um desses filamentos ele tem uma espessura diferente e uma equivalência diferente em grama-força ao fazer o toque na pele. Você deve testar 7 pontos nas mãos e 11 pontos nos pés. Cada um desses pontos testados vai estar dentro do campo de sensibilidade dos ramos dos nervos das mãos e dos pés. Nos pacientes com hanseníase, o resultado final dessa avaliação muitas das vezes é uma demonstração de uma perda de sensibilidade de forma assimétrica e focal, o que é característico do acometimento nervoso da doença. Você também vai encontrar quais são os tipos de antibióticos utilizados no tratamento da hanseníase, com exemplos simples e básicos, qual que é a forma correta de fazer a prescrição desses medicamentos. Um desafio encontrado pelos profissionais de saúde que lidam com pacientes com hanseníase
é em relação às reações rancênicas. No conteúdo deste livro digital, há a descrição da forma de reconhecer essas reações e como tratá-las. Um fato interessante que você vai ficar surpreso é com algumas doenças que podem simular e confundir com a hanseníase. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso clínico do meu dia a dia, que se você aplicar o conteúdo que está nesse livro digital, você vai ter confiança para diagnosticar, assim como eu, esse caso como sendo de hanseníase. Eu tive uma paciente que acompanhou a filha em atendimento dermatológico. A filha foi por causa de queda de cabelo, uma queixa muito comum no dia a dia do dermatologista, e a mãe tinha diversas pintas que ela tinha preocupação em aquilo poder ser câncer de pele. Durante a tirada da história clínica da paciente, me chamou a atenção que ela tinha muita dormência, formigamento nos punhos. Ela tinha história de já ter operado os 2 punhos com um diagnóstico prévio de síndrome do túnel do carpo, mas ela vinha tendo piora de cãibra, dormência, formigamento. Essa paciente também tinha uma sensação de brasa nos pés que piorava muito durante a noite, e eu parti para o exame físico. Quando eu fui avaliar clinicamente essa paciente, me chamou a atenção que ela tinha diversas manchas hipocrômicas, que são manchas com uma tonalidade mais clara que a cor normal da pele da paciente. Essas manchas elas estavam localizadas principalmente nos joelhos e nos cotovelos. Quando eu fui fazer o teste de sensibilidade, fazer a avaliação do reconhecimento para o tato, para a temperatura, para a dor, ficou evidente uma diminuição, uma alteração da sensibilidade dentro daquelas manchas em comparação com a periferia daquelas manchas. Ou seja, a paciente reconhecia de forma mais leve aqueles toques na área da lesão em comparação com a periferia da lesão. Isso por si só já é suficiente para dar diagnóstico de hanseníase. Eu fui fazer avaliação neurológica, o teste de palpação dos nervos. Essa paciente ela tinha nervos espessados, ou seja, mais grossos que o normal, nos pontos de avaliação, que são os cotovelos para avaliação do nervo ulnar, o punho para avaliação do nervo mediano, os joelhos para avaliação do nervo fibular e os tornozelos para avaliação dos nervos tibiais. Essa paciente ela tinha no trajeto do nervo à palpação queixa de dor, uma dor tipo choque, que é característico do paciente com hanseníase. E na avaliação da estesiometria, aquele teste que eu falei para vocês anteriormente, que é o teste de sensibilidade das mãos e dos pés, essa paciente tinha uma perda de sensibilidade focal e assimétrica, que é definidora de hanseníase. Então, pessoal, eu contei aqui para vocês, de forma resumida, um pouquinho do conteúdo que está nesse projeto, que é esse livro digital sobre hanseníase. Esse livro, ele foi pensado em você, que é profissional de saúde, que lida com pacientes de hanseníase. Você que é médico, enfermeiro ou fisioterapeuta. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais, no e-book tem toda a minha experiência de forma bem detalhada. A ideia desse universo digital é alcançar o maior número de pessoas com essas informações. Se você tiver interesse em aprofundar seus conhecimentos e aprender a hanseníase de forma simples, prática e muito ilustrada, clique no botão abaixo e adquira esse livro digital. Tô te esperando lá!